Bom, sexto ano, vamos estudar um pouco hoje sobre o Império Romano, a Roma Imperial. Então, iniciamos o estudo sobre Roma Antiga, bem rápido, eu relatei para vocês. O período da monarquia romana, lá, né, quando o território foi sendo formado. E em seguida veio a República Romana, república essa que terminou não dando certo e culminou com o Império, né, a Roma Imperial. Um período também, né, de alguns anos de prosperidade, em que, durante também o período imperial, Roma atingiu sua extensão máxima de domínios. Dominou tantos territórios, tantas províncias, que depois, né, de todos esses domínios, aí veio os problemas, né, para administrar tantos territórios. Então, o primeiro imperador romano chamava-se Otávio, que depois recebeu o título de Augusto. Augusto significa magnífico. Então, o nome Augusto, né, significa magnífico, era o título que Otávio recebia. E aí o seu nome ficou Otávio Augusto, né, o magnífico. Então, imperador magnífico. Esse imperador, ele durou cerca de 40 anos como tal, né? Ou seja, governando o Império Romano. Ele foi um imperador muito forte, Augusto, Otávio Augusto. 40 anos é um bom tempo de governância. E também Roma pôde viver a paz romana, um período em que houve um controle, né, tanto no interior, né, na cidade grande, como chamava, podia-se dizer, né, a grande cidade, o centro do império, como suas províncias, que eram as terras dominadas pelos romanos. E todo esse domínio de Augusto César duraria até 2 séculos, aliás, que marcou o início de um período conhecido como Paz Romana, como eu disse, que se estenderia, esse período de Paz Romana, até 2 séculos depois de Cristo. Ele viveu 40 anos. E esse período de paz, que começa com ele, desses 40 anos, perdurou mais ou menos aí 2 séculos depois de Cristo. Ou seja, 200 anos aí depois de Cristo, Roma vivenciou nesse período de paz, sem tantos conflitos. E aí, como Roma, eu até mandei uma imagem, né, no livro de vocês vai ter essa imagem. Essa imagem, ela representa o domínio de Roma, né? Os territórios romanos, eu quero dizer, todo o território, que a gente pode perceber que aqui está entre, aliás, a Europa, parte da África, parte da Ásia, entra nesse domínio romano. Então essa é a grandiosidade do território romano. É tanto que no nascimento de Cristo, até a morte de Cristo, que a gente vai ver um pouco sobre a religião cristã, que nasceu no meio de tudo isso, Jesus, ele nasce e é crucificado ainda a Belém, né, onde ele nasceu, Jerusalém, eu quero dizer, pertencia a Roma, né, era uma província romana. Então, os judeus, né, estavam sob domínio romano. Então, mediante ao domínio que Roma exerceu no mundo, né, aqui no mundo que se tem notícia, porque Europa, África e Ásia são continentes bem próximos, né, se a gente for observar até no planisférico. Aí ele teve contato com outras culturas, né, com outros povos. Então Roma terminou recebendo características, né, de outros povos. O contato com outros povos, né, a partir do contato com outros povos, as dominações que Roma fez, né, então houve laços culturais criados entre todos os povos. O latim vulgar, falado pelos colonos e soldados nas províncias, misturou-se, o latim vulgar, misturou-se aos dialetos das populações dominadas, que deu origem às línguas neolatinas, que é o caso do francês, do espanhol, do português e do italiano, né, das misturas. Como Roma saiu dominando vários povos, aí a língua sua latina misturou, né, também com esses dialetos, aí nasceu outras línguas. Inclusive o nosso português é de origem latina.
né? Então, são as línguas neolatinas. Complexo de leis romanas que também serviu, né, para outros povos. Nós, brasileiros, temos também, nossas leis têm características de leis romanas. A arquitetura romana, as construções também, ela perpassa os muros de Roma, né, ganha espaço em outros lugares também, né, os modelos, bem como também ganha inspirações, né, a partir dos modelos gregos e etruscos. Né? Etruscos eram povos que dominavam Roma. E nós temos também a questão também da relação dos próprios romanos com outros povos, como, por exemplo, as crenças religiosas. Que, no princípio, os romanos tinham a crença muito particular e cultuavam vários deuses. E entre os deuses que os romanos cultuavam estava o deus Vulcão. Depois que eles passaram, os romanos, a conviver com os etruscos, com os gregos, aí eles alteraram os rituais religiosos deles. Então, muitas práticas dos romanos passaram, né, romanos passaram a aderir às práticas religiosas de outros povos e fez uma incorporação, né? Então, por exemplo, Vulcano passou a ser comparado com o deus Hefesto, que é um deus grego. Zeus passou a ser cultuado como o nome de Júpiter. E aí também, com a expansão territorial, os romanos incorporaram ainda deuses cultuados na África, na Ásia, pelos egípcios também, como Ísis, Osíris. Então aí a gente vê, né, a mesclagem que vai haver na cultura romana. E é muito falado também essa cultura greco-romana, né? Que a cultura greco-romana foi justamente a mistura do grego com o romano, quando os romanos dominaram a Grécia. Um exemplo disso. As mulheres, como sempre, né? Na maioria das civilizações da época, as mulheres tinham um papel de inclusão social bem reduzido, né? Lá na Roma não era diferente. Então, politicamente, as mulheres não podiam votar, não exerciam cargos administrativos públicos nessa. Ao contrário, lá na Núbia, no reino da Núbia, como eu expliquei para vocês, a gente via que as mulheres tinham grande participação. Aqui em Roma, jamais mulher tinha participação em vida pública. Mulher era mais para cuidar do lar, digamos assim, resumidamente falando, né? Independente, as mulheres pobres já sabem, né? Trabalhavam, coitadas, que nem condenadas. E as mulheres que eram ricas, né? Eram mais abastecidas economicamente, também tinham outra vida, mas era uma vida bem limitada, né? Nesses aspectos sociais, né? É tanto que quando a mulher romana ia sair para algum lugar, ela tinha que sair muito bem vestida, né? Para não ser nem tão bem notada, né? Então, os filhos de família pobres, eles cresciam analfabetos, não tinham muitas noções de leitura e escritas, ou seja, serviu mais para trabalhar. Já os rapazes de famílias ricas, esses estudavam bem, com o professor que dominava a gramática, a literatura. Eles também estudavam os grandes autores gregos romanos, noções de agricultura, astronomia, religião, matemática, arquitetura, geografia, história e retórica. No caso, esse ensino, né, que esse ensino também, essa forma de ensino, ela também chega ao Brasil, e outras épocas, depois a gente vai estudar isso. E também ela influencia a educação mundial. Mas aqui a gente percebe que ela era restrita apenas aos nobres, né? Aos que eram ricos, à elite, né? Que tinha condição na época. Pobre, jamais, né? Só os nobres. E aí tinha a cultura e o entretenimento lá na Roma. Então, assim, o entretenimento era bem estranho da Roma. Hoje mesmo a gente olha e sente pavor, né? Mas era a forma de entretenimento. Existia um chamado política de pão e circo. Então, muitas vezes, para o imperador controlar a população, porque a população bem numerosa, né? E não vê a população contra o governo, ele fazia essa política de pão e circo. Era dar comida, banquetes, oferecia em praça pública, né? Para as pessoas se fartarem e dizer que ele era bom. E os espetáculos, né? E muitas vezes esses espetáculos eram torturosos, onde eles pegavam
pessoas que eram capturadas de guerra. E lá nos anfiteatros, onde acontecia, né, as apresentações, né, lá estava lá o leão, jogava a pessoa lá e o leão pegava e devoravam as pessoas. Era uma coisa triste, né? Mas muita gente achava aquilo ali o máximo, achava lindo, achava interessante, né? Achava divertido, né? Ver a desgraça dos outros. Então, na cultura da civilização romana, era inspirada em técnicas e nos temas da literatura grega. Tá vendo, né, que os romanos se aproveitaram muito, né, dos que os gregos já tinham, de besta não tinham nada. Grandes obras escritas com Eneida, de Virgílio, Arte de Amor, de Ovídio e História de Roma, de Tito Livio. Em Roma também, né, tinha variedade de espetáculos e entretenimento, como eu falei. Aí no teatro romano criaram os mimos, uma expressão cultural autenticamente latina. Os espetáculos mostravam ao público cenas baseadas nos costumes romanos da época, além de músicas e dança, que é uma parte interessante, né? É uma parte até mais literária, digamos assim, né? Fora aquilo que eu disse, que também tinha aqueles espetáculos. Aí tinha também, onde se destacava as corridas de quadrigas, que era carro puxado por animais, o circo e as lutas de gladiadores, geralmente escravos, essa luta. E aí a luta de gladiadores ia até a morte. As lutas eram uma paixão coletiva. Os patrícios financiavam os eventos. Os patrícios eram aquelas pessoas, como eu disse, nobres, mas bem abastecidas, em busca de popularidade e ostentação de suas riquezas. E muitos plebeus e escravos preenchiam as plateias dos anfiteatros por torcer pelos lutadores, que é esses, hoje em dia a gente chama de pessoas que puxa saco, né? Os que tinham condição. Então, os patrícios queriam que alguém puxasse o saco deles. Aí tinha realmente os plebeus, os escravos, né, que participavam e dava a eles, né, aos patrícios, o reconhecimento do investimento que faziam daquele momento ali. É um pouco parecido com os esportes de hoje em dia, né? Bem, então, prosseguindo, aí vem a questão do cristianismo. Então, como nós estudamos o povo hebreu há um tempo aí atrás, né, uns dias atrás, estudamos os povos hebreus, a crença num só Deus, na existência de um só Deus, povos hebreus, povos judeus, e aí vem do judaísmo nasce o cristianismo. Então, como a gente até viu na unidade 3, isso, na verdade. Então, na tradição judaica, havia a profecia que viria um Messias para a Terra, e esse Messias vinha para salvar os pecadores e pacificar a humanidade. Foi aí onde nasceu o cristianismo, porque foi, de fato, né, há 2000 anos atrás, 2021, né, vai fazer agora, que Jesus nasceu e veio, né, para pregar uma vida nova, uma vida além desta vida. Então, Jesus Cristo, né? Na verdade é Jesus, né? O nome é Jesus. O Cristo foi acrescentado, porque o Cristo tem significado de ungido. Por isso que chama Jesus Cristo, né? O Messias, Jesus Messias, né? O ungido de Deus. E é como diz, ele veio, né, para trazer uma nova história, né, para a humanidade. Isso está descrito no Novo Testamento da Bíblia, né? No Novo Testamento, lá a gente encontra os evangelistas, né, as cartas de Paulo e tudo mais, em que trata dessa vinda de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos, num curto período, mas que, né, deixou uma grande preparação para o povo, não só a vida terrena, mas uma vida pós-terrena. E como era um povo sofrido, né, na humanidade inteira, naquela época, mais sofrido do que é hoje, que a gente pensa que sofre hoje, mas não, a gente volta no tempo e vê o que realmente era sofrimento. E um império, né, onde tinha um rei, aliás, um imperador, que muitas vezes o imperador era cruel, e as pessoas queriam ser livres. Como Jerusalém era dominada por Roma imperial, queria se libertar daquela vida. Então Jesus... E o que Jesus ensinava, o que seus apóstolos, né, continuaram ensinando, isso causou, né, muita emoção nas pessoas, e as pessoas queriam seguir, né, de fato, aquele caminho. Aí, Jesus ele foi crucificado, porque
era o que os romanos faziam com os agitadores, né? Eles passaram a crucificar. Então Jesus foi um que foi condenado à crucificação. E Jesus foi condenado simplesmente porque fazia o bem, né? Pregava uma vida nova, pregava um reino, né, que não era desse plano, mas é de um plano mais do que esse, era o que Jesus pregava. Depois que ele foi batizado, né, no Rio Jordão por João Batista, seu primo, e aí começou toda a sua pregação. E aí Jesus foi perseguido tanto, né, por romanos que queriam conter aquela movimentação, né, na província, né, de Jerusalém, aquela movimentação, como também os próprios fariseus da época que invejavam, né, a postura de Jesus, porque Jesus arrastava seguidores, então começaram a perseguir Jesus, até que Jesus foi, né, teve sua morte de cruz, foi crucificado. Mas os seus apóstolos, né, os 12, ali, quer dizer, os 11, né, porque Judas, segundo diz a história, ele se enforcou, né, no mesmo dia que Jesus foi julgado. Os 11 continuaram a missão, tanto os 11 como as mulheres que acompanhavam Jesus, né? Maria, sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena, as que estavam com Jesus, né? A mulher de Pedro, né? As mulheres dos apóstolos. E bem os apóstolos, os que viveram, continuaram a pregar a existência, né, de um único Deus, né, da próxima vinda de Jesus, e foram perseguidos. E eles, né, por serem perseguidos, eles se escondiam nas catacumbas, né, que eram subterrâneas, lugares subterrâneos que eles se escondiam para se proteger dos que perseguiam. Então, o cristianismo foi um apelido, né, dado aos apóstolos, ou dado a todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Como chamavam Jesus Cristo, né, ungido, então todos aqueles que seguissem o cristianismo eram assim apelidados. Aí nasceu essa religião cristã, né, que é justamente, né, ela é interligada ao judaísmo. Embora os judeus não tenham aceitado, quer dizer, parte dos judeus não tenham aceitado Jesus como Messias, mas Jesus era um judeu, né, que veio não só para aquele povo, mas veio para toda a humanidade, para os crentes e não crentes, como, por exemplo, os romanos, né? Os romanos acreditavam em outros deuses, mas aí teve muitos romanos que deixaram aquela prática da crença dos deuses, né, de muitos deuses, e passaram a acreditar em Jesus Cristo, né, como o Filho do Deus único. E então, quer dizer que quando passa a acreditar em Jesus, automaticamente eles eram batizados, né, e também passavam a ser cristãos, mas também eram perseguidos, né? Perseguidos porque queriam uma vida diferente, né? E aí sofreram muito. É tanto que Pedro, os apóstolos todos foram perseguidos. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Se eu não me engano, era Nero. Ele era horrível, esse imperador romano, Nero. Cruel. Ele tinha até as pernas tortas, né? Tem um filme dele. Pronto, As Últimas Horas, sei lá. Não. Pedro, um filme de Pedro, que agora não me recordo o nome do filme, mas muito interessante, que narra a situação de Roma naquela época, da perseguição dos cristãos, a situação de Pedro. Pedro foi crucificado, e quando foram crucificar Pedro disse: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, pediu a Nero que fosse crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que não era, né, digno de ser crucificado como o Senhor. E assim, seguindo, né, as perseguições religiosas, até que foi crescendo o número de cristãos, né, e mesmo assim os cultos cristãos eram proibidos, perseguindo, como eu falei, eles se escondiam nas catacumbas e tudo mais, até que ficou tão insustentável o crescimento dos cristãos no mundo, que a maior religião do mundo hoje é o cristianismo, é a maior de todas, são as maiores religiões do mundo. O cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, mas de todas elas o cristianismo. Mas o cristianismo ele está ramificado, ele está dividido, o cristianismo, mas todos são cristãos. Então, o católico é cristão, o protestante é cristão, o ortodoxo é cristão. Então, o anglicanismo também é cristão. Então, mesmo dentro do cristianismo, tendo essas divisões, né, essas
novas identidades, como posso dizer, né, religiosas, mas todos são cristãos, todas acreditam em Jesus Cristo, que isso é o mais importante. Então, como cresceu muito, aí o imperador Constantino também foi tocado, né? Até Constantino se converteu ao cristianismo. E aí ele concedeu, mediante ao Edito de Milão, a liberdade de culto a e todas as crenças, incluindo a cristã. Ele deixou, né, que todas as pessoas fossem lá livres na questão, deixou de perseguir as pessoas por questão religiosa, Constantino. Mas Constantino liberou, mas ele preferiu ser cristão, né? E depois a religião fundada por Jesus acabou se tornando a religião cristã, que de certa forma, mesmo que foi um nome dado, mas é uma religião que nasce em Jesus, né? Acabou se tornando o instrumento de unidade do império, né? Então começou a unir o império diante, né, dessa crença. 40 anos após o Edito de Milão, os cultos pagãos e os sacrifícios oferecidos aos deuses da antiga religião romana foram proibidos. Então, 40 anos depois, foi proibido totalmente culto a outros deuses. Agora só poderia cultuar um único Deus e, né, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, Deus e Espírito Santo, né, são um só. Isso em 380. O cristianismo vai se tornar 380 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e aí, sendo o Império Romano, brada no mundo inteiro. Depois disso vem a questão do declínio do Império Romano. Então o Império Romano, como eu disse, ele atingiu, né, sua extensão máxima, ficou tão grande que não estava dando mais para o imperador administrar bem o império, de tão grande que ele estava, esse Império Romano. É tanto que houveram vários imperadores em um curto período, porque não estavam conseguindo, né, e sempre causava descontentamento. Então foi o que aconteceu. Diante do tamanho do império, como eu falei, de um lado vinham os povos bárbaros. O que eram os povos bárbaros? Que era assim que os romanos chamavam. Os romanos chamavam de bárbaros aqueles povos que viviam fora das fronteiras de Roma e que tinha outra cultura. Então, para os romanos, os germânicos, os povos germânicos eram bárbaros. Então, eles chamavam de bárbaros povos germânicos e outros mais, né, que não tinha nada da cultura romana. Para eles eram bárbaros. Então, começou a desestruturação que levou à sua queda. Roma, isso já no século III. O governo, né, já não estava mais conseguindo administrar bem, entrando povos e mais povos de outros territórios. E aí, o exército também já não estava mais essas coisas. Roma, né, já não estava conseguindo administrar bem suas terras e tudo mais. Quem estava sofrendo, né, com os impostos abusivos eram os pobres. E para escapar deles, né, tanto as camadas pobres quanto as elites começaram a deixar as cidades e se fixar nos campos. Então houve um processo de ruralização também na Roma. Aquelas guerras e conquistas de mais e mais, foi tudo desgastando, né? Então aquele período de paz e tudo mais, de unidade, começou, né, a mudar dentro desse Império Romano, que isso vai contribuir para o declínio de tal império. Aí vem, né, a crise política e a nova forma de governo. Então, como eu disse, teve um curto período de muitos imperadores que não conseguiam fixar bem, né, no poder, não conseguiam ficar ali, firmar, quero dizer. Então, em 50 anos, houveram 26 imperadores. É um absurdo isso. Desses 26 imperadores, apenas um morreu de morte natural. O resto foram todos assassinados, né, porque eles não estavam conseguindo se entender. Aí Diocleciano, imperador de destaque, esse foi um perseguidor de São Sebastião. Esse Diocleciano dividiu o Império Romano em 4 regiões e nomeou imperadores para cada uma delas. Como Roma estava muito grande, eles vão dividir em 4 partes e cada uma vai ter um imperador para tomar de conta, que ele chamava de tetrarquia, que assim ficou conhecida a nova forma de governo dele, de Diocleciano. Mas
os tetrarcas passaram a disputar essas terras, o poder entre si, e o império caiu novamente em profunda crise interna. Essa briga toda dentro, porque havia muita corrupção. Então não estava dando certo esse sistema criado por Diocleciano. Depois vem Teodósio. Teodósio, esse fez diferente. Ele dividiu Roma, e essa divisão que Teodósio fez, ela perpetuou até o século passado. Ele dividiu o Império Oriental e o Império Ocidental. Ele pegou a Roma e traçou no meio, né? Aí ele disse, deste lado vai ficar Roma Ocidental. É o lado ocidental do planeta. E desse outro vai ficar o lado oriental. Então, agora mesmo, né? O lado claro do planeta, ainda está claro, né? Nós estamos no lado ocidental. O lado que está noite, né? É o lado oriental. A China, Japão, esses lugares aí estão no lado oriental. E nós, né, americanos, estamos no lado ocidental. Essa ideia foi criada por Teodósio, né? Ele dividiu, né, assim, o Império Romano. Aí, o Império Romano do Oriente ficou com a capital em Constantinopla, que é a antiga Bizâncio, que depois a gente vai estudar, né, o Império Bizantino, no caso, próximo ano, né? E o Império Romano do Ocidente, que ficou com a capital em Ravenna, e mais tarde ele transferiu para Milão. Assim ficou dividida o Império Romano. E dessa divisão também houve a divisão religiosa. Desse lado ficou a Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental, e de outro lado ficou a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, que é tanto, né, que a sede dessa igreja ficava em Bizâncio. Hoje temos lá a Catedral de Santa Sofia, né? E na Turquia, quer dizer, pronto, a Turquia hoje, né, foi antigamente lá na Turquia, agora me falha o nome do lugar, né, o país Turquia, da antiga Bizâncio, né, Constantinopla, era lá. Lembrei, Istambul. Em Istambul, embora que a capital não seja Istambul, mas é uma grande cidade onde está a Catedral de Santa Sofia, ela simboliza, né, a criação da Igreja Ortodoxa Cristã lá, né, e aqui a Católica Apostólica Romana. Aí sendo que a igreja daqui, o cristianismo daqui ficou sendo liderado pelo Papa, atualmente Papa Francisco, e de lá ficou o patriarca, que no momento eu não me recordo o nome do patriarca atualmente lá. Então aqui é o Papa, lá é o patriarca. E essas igrejas, embora elas sejam todas cristãs, né, e tudo, mas tem cada uma suas diferenças, né, quando parte, né, para os concílios, né? Cada uma tem umas formas de ver diferente a questão religiosa, mas tentam andar unidas em prol de manter a paz mundial. Então, tudo isso, essa divisão, aí o que é que acontece? Essa divisão, porém, não conseguiu, essa divisão de Teodósio não conseguiu reorganizar a economia do Império Romano, nem repelir as invasões de povos germânicos que estavam acontecendo, né? E a ruralização cada vez mais aumentando, as pessoas correndo, né, para outros lugares, por conta da situação que estava. Então isso serviu de porta de entrada para os francos dominarem a Lutécia, que hoje é a atual Paris. Os visigodos saquearam Roma. Os vândalos dominaram Cartago, no norte da África. Em 476, os Érulos depuseram Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. E aí, depois que depuseram o último, em 476, houve a queda da Roma Ocidental. A Roma Oriental continuou lá sendo governada, né? Ficou com o imperador para lá, que depois a gente vai estudar, né? Que tem como destaque Justiniano. Depois a gente vai ver sobre essa Roma Oriental. E a Roma Ocidental caiu. Aí quando a Roma Ocidental caiu, aí vai acontecer uma nova história, né? Foi dominada pelos germanos, né? Que eram os bárbaros, que os romanos chamavam. Então a Roma Ocidental caiu em 476 e marca o início de uma nova história na humanidade, que alguns historiadores chamavam, né, de Idade das Trevas ou Idade Média, né? Que isso a gente vai ver no próximo ano, que a gente vai ficar por aqui. E aí a gente inicia no próximo ano a partir do Império Bizantino, né? Vendo um pouco sobre o Império Bizantino, que já está dentro, né, desse período da Idade Média, em relação à Roma
ocidental, em todo o mundo. Então, todo aquele domínio territorial que houve em Roma, esse domínio caiu por terra e foi dominado por outros povos. Né? É bem complexo o estudo sobre esse assunto de Roma frente ao mundo. Então, a gente fica por aqui em relação ao estudo do Império, né, e de Roma. Depois a gente procede com o estudo sobre o Império Bizantino.